Bom dia, bom dia, bom dia. Tomando um cafezinho reforçado com canela. O dia hoje vai ser longo, mas sou muito grata por estar aqui e percebi nas outras lives que eu fiz que eu não dividi a importância disso para mim. Então hoje eu aproveito para iniciar dizendo da importância desse momento para mim, do quanto para mim é relevante falar sobre comunicação e do quanto eu tenho certeza que a comunicação transforma a nossa vida, porque ela reflete a nossa forma de estar no mundo. Ela traz para a existência a nossa arte, ela é composta por um exercício constante de virtudes. Eu hoje compreendo e tenho levado isso como um mantra, que a comunicação é ato de amor, é ato de humildade, é ato de humildade. Só entra bem leve e equilibrado num diálogo quem tem a humildade de compreender que não é sobre o outro, é sobre você, tá? É sobre você. Então, com toda essa perspectiva, com tudo isso que eu construí, eu me coloco no mundo como uma profissional da comunicação. E a minha intenção é trazer cada vez mais pessoas para essa filosofia, para que a gente tenha um verdadeiro resgate. Resgate de famílias, resgate de relações de trabalho, resgate das relações nos ambientes religiosos, resgate das relações como um todo. E é importante que quando eu falo relações de trabalho, fique claro que é tanto no trabalho onde eu sou subordinada, quanto naqueles onde eu chefio, tem também os colaboradores e tem também as pessoas que indiretamente trabalham pra gente. Um exemplo, eu moro num prédio e esse prédio ele é todo administrado por alguém, ele é administrado pela síndica, todas as funções são operacionalizadas por várias outras pessoas. Então, quer dizer, existe um grupo aqui que trabalha para mim indiretamente e que recebe a minha comunicação. Então, é nessa vastidão que eu apresento a comunicação, que eu falo sobre ela e que eu facilito processos de reconexão com essa verdade de que é através da comunicação que eu realizo na vida tudo o que eu realmente sou. E talvez eu não esteja tendo bons frutos porque eu não estou bem, eu não estou completa com o que eu entrego, com quem eu sou, ou até eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre. E embora essa primeira, assim, talvez para alguém aí, eu falando dessa forma possa parecer um pouco, como que eu posso dizer, complexo, terapeutizado, sabe? Complexo. Não é essa, a minha ideia é pegar tudo isso, eu estou mostrando para vocês o que me toca nesse tema, mas a minha ideia é pegar tudo isso e trazer de uma forma muito prática, objetiva e muito pessoal, para que a gente trabalhe a comunicação através da vivência da sua realidade, tá? Então é com a sua realidade, é com as suas questões, é com os seus desafios que eu vou lidar se a gente estiver um dia num processo, numa facilitação individual ou em grupo, mas tendo como base tudo isso que eu falei aqui, que significa para mim a comunicação, e tendo como objetivo tornar isso prático para que você, logo depois de estarmos juntas, tenha uma melhora prática, palpável, rápida, um resgate para quem precisa resgatar e para quem não precisa resgatar, uma ampliação, né? Para quem sente que já está bem e vai melhorar ainda mais. Então essa é uma introdução
para eu deixar muito claro aqui a importância que isso tem para mim e porque este é o meu tema, tá? E porque eu valorizo, porque eu estou aqui, e é o meu grande porquê, na verdade. Mas vamos lá, hoje eu me propus a falar sobre o escutar, né? E aparentemente a tarefa de escutar é uma tarefa simples. E a gente costuma ter a percepção de que se eu não tenho nenhuma deficiência auditiva, eu escuto. É matemático isso, né? Assim, é como 2 mais 2. Não tem nenhuma interferência nessa concepção. E não que isso não seja verdade, é uma verdade. Acontece que existe toda uma construção em relação a esse ouvir, que ela, infelizmente ou não, eu considero infelizmente hoje, mas uma construção que ela se afastou da nossa prática mais cotidiana. Por quê? Porque a gente fala assim, pode falar, eu tô ouvindo, só que a gente não tá ali, sabe? Quando eu digo não tá ali, a gente não está ali, de corpo presente estamos. Nosso ouvido está atento, eu consigo ouvir a palavra que a pessoa está emitindo. Só que eu tô percebendo que essa minha luz aqui tá apagando. Consigo ouvir a palavra, só que eu não estou oferecendo uma atenção suficiente que me permita o ouvir verdadeiro. Eu lido com muita gente que se considera pouco importante na vida do outro, principalmente em casais, tá? Em relações amorosas. Em relações amorosas conjugais, né? Que amorosas tem várias outras, mas as relações conjugais. Namorados também, entende um conjugal aí de uma forma ampla. Muita gente se sente pouco importante. Eu já me senti pouco importante. Eu já tive períodos de eu acreditar que, por exemplo, que o meu marido gostava mais de futebol do que de mim. E não que não seja possível uma pessoa gostar mais do futebol do que da esposa, ou a esposa gostar mais do futebol do que o marido, do que do marido. Não que não seja possível esse cenário. Mas não é um cenário mais comum. E ainda que fosse comum, não era o que eu experimentava na minha vida. Mas eu acreditava. E claro que isso era uma fuga. Só que de alguma forma existia um ruído na nossa comunicação que não permitia que eu compreendesse o valor que ele me dá. Mas eu tô me colocando como vítima, porque, né, ele comunica e eu não entendo que eu sou importante? Como assim? Então, quer dizer, eu tenho alguma responsabilidade nisso? Tenho. Os nossos exemplos, a nossa forma de se portar, ela influencia muito a forma como o outro é com a gente. Então, se eu estou no movimento de me sentir excluída, de me sentir desprezada, de não ser reconhecida, certamente eu faço isso comigo mesma. E é aí que, eu já até falei aqui, o que tá dentro tá fora. Em algum plano, em algum sistema, em alguma relação, em alguma questão, eu não me priorizo. E aí eu também não sou prioridade e isso gera uma espiral onde eu quero que as outras pessoas entendam a minha dor e venham para a minha dor. Então eu me sinto ofendida e eu olho pro meu marido e ofendo. Você gosta mais de futebol do que de mim. E aí eu crio toda uma situação em relação ao futebol. Tô dando um exemplo que já foi um exemplo meu, tá, gente? Então, assim, não que seja todo mundo assim, mas é um exemplo que existe. Então eu crio uma espiral para trazer ele para minha dor. Tá, Carol, mas e aí? Como que isso seria uma abordagem? Como fazer disso uma abordagem diferente? Passo número 0, vamos dizer, é eu parar e me conectar com a minha verdade. Porque eu acredito que ele tenha um maior prazer no que tá fora de casa do que aqui. Qual é a minha parcela de colaboração para o caos
que eu reclamo. O caos que eu vivo, ele foi implantado por mais de uma pessoa. Por mim, em primeiro lugar, tá? Embora não pareça, e por outra pessoa. Qual é a minha parcela nisso? Não, mas aí pode ser que realmente ele goste mais de outra coisa. Sim, pode ser. E talvez o quê? Esse movimento de não me sentir reconhecida inspire em mim a ideia de não ouvir, de não reconhecer, de não fazer dele uma pessoa importante, de não dar espaço. Então eu me excluo da relação, vivendo a minha dor, eu quero que ele sofra. E na hora que eu identifico que eu quero que ele sofra, eu começo a ter uma comunicação mais empática com a situação como um todo. Por quê? Porque eu identifiquei a base do que eu estava comunicando. Eu quero que você sofra. Se a minha comunicação se baseia nisso, tudo o que eu faço, a minha linguagem corporal, a minha linguagem verbal, ela é de alguém que quer que o outro sofra. O que isso tem a ver com não ser ouvido? Isso tem a ver com a seguinte situação. A hora que ele conversa comigo, eu quero que ele sofra. Então, tudo que ele me fala passa pelo meu filtro. Eu quero que você sofra. E assim, olá, oi amiga. Tudo que ele fala passa pelo meu filtro, eu quero que você sofra. Então a minha comunicação, ela não é verdadeira. Eu não estou ali de verdade. Eu ouço, porque ele está falando, só que o meu filtro é eu quero que você sofra. Então eu vou pegar tudo que você fala e vou ficar pensando, mas peraí, como que eu posso te fazer sofrer? Nossa, Carol, mas eu não penso isso, não tem nem como a gente estar numa conversa e eu ficar pensando que eu quero que a outra pessoa sofra. Realmente não tem. Esse processo, ele é todo muito sutil. Só que eu não tenho dúvida, a partir do momento que você identifica qual é a sua verdade, naquela relação, naquela comunicação, você pode ter certeza que esse é o seu filtro, tá? Esse é o seu filtro. E eu usei o exemplo do querer que o outro sofra, porque é muito comum a gente, pelos nossos recursos emocionais, tá? A gente olhar o outro e querer trazer esse outro para nossa dor, tá? Numa tentativa desesperada de sair da dor, a gente quer que o outro se ofenda também, a gente quer se vingar daquilo que está acontecendo, a gente quer, no mínimo, ser reconhecida na dor. Na dor. Então é por isso que quando eu brigo, eu quero ofender. Eu quero apontar o dedo e falar, e você faz isso, isso e isso. Porque eu quero trazer o outro para a dor. Não quer construir quem ofende. Entendem? O que está por trás do ouvir? E aí, tudo que o outro falar fica dentro dessa bola, vamos dizer, dessa espiral. Uma comunicação cheia de intenções negativas. Uma escuta de valor, uma escuta que constrói, ela precisa passar por um processo de eu reconheço que o outro tem o seu valor, independente de quem seja, independente da aparência, independente do tipo de relação que eu nutro com essa pessoa, independente se é alguém que eu apenas tolero e gostaria de não conviver. Enfim, independente dessas características, eu reconhecer que o outro tem o seu valor é um exercício de humildade. É por isso que eu falo, a comunicação, a escuta verdadeira, ela tem relação com virtudes. E eu sei, porque eu já experimentei. A gente tem que praticar para a gente começar a ver, às vezes, né? Quando isso não está já enraizado no nosso ser, a gente precisa praticar para a gente começar a ver o quanto isso prospera, para daí a gente se sentir impactado e assim mudar os nossos resultados na comunicação. Na comunicação, porque a gente vai se aperfeiçoar, mas sempre vem outros resultados, que é a união, mesmo com pessoas desafiadoras para você. Então, uma comunicação, uma escuta consciente, ela passa por reconhecer, por perceber, por entender, por valorizar.
valorizar e dar atenção. Tudo isso é o quê? Humildade. Ah, Carol, então tem que praticar. Pelo que você está falando, parece que só escuta assim quem ama. Será? Eu reconheço que quando a gente ama, pode ficar um pouco mais fácil, né? A gente tem um motivo de fora para dentro. A gente tem um motivo que já faz com que a gente queira falar de forma mais compreensiva e dar valor para aquela pessoa. Só que você não tem... A gente não... Quando a gente entende o amor de uma forma ampla e a gente entende que é um exercício, como o Fernando está falando aqui, é menos difícil para quem ama, eu acho. E assim, não dá pra gente adotar isso também como parâmetro, porque quantos casais vocês conhecem, ou com quantas pessoas vocês convivem e que não se comunicam dessa forma? Então não é uma questão só para as pessoas que você ama. E se a gente for passar a entender a virtude do amor, a virtude do amar ao próximo, a gente reconhece que daí sim, essa comunicação é para quem ama, né? Ou é para quem quer desenvolver essa virtude, e eu imagino que a maioria de nós eu quero. Então tem isso. Nesse sentido, o amor sim. A Fer falou uma coisa aqui que é para quem está disposto. Isso faz todo sentido. Para mim, com todas as compreensões que eu adquiri em relação à comunicação, o único pré-requisito é que as duas pessoas estejam dispostas, sabe? O único pré-requisito. E quando a gente envolve relações, o que eu reconheço? Existe o meu lado, existe o lado do outro e existe o lado do nosso. Então, às vezes, a nossa disposição, eu sozinha não gostaria de estar aqui. Eu sozinha não gostaria de falar com essa pessoa. Só que existe um todo que precisa ser preservado. Deixa eu falar de forma mais prática. No casamento, existe a família, existe a união, existe a comunhão, que é como se fosse uma pessoa extra naquele contexto. Então, se eu estou disposta a preservar essa união, se essa união é algo importante para mim, eu abro mão de algumas coisas para que ela persevere, né? Para que ela se mantenha. Assim como o outro. Agora, se nessa situação tem duas pessoas operando essa empresa aí, que é esse todo, e uma delas olha e fala, para mim não é importante, a gente tem uma desconstrução. E uma desconstrução muito empática. Então eu penso que a disposição, ela tá para início de conversa, com quem está disposto a fazer o quê, e ela vai marcar esse momento do estou sendo verdadeiro? É isso que eu quero entregar nesse momento? Porque essa comunicação dessa forma, essa comunicação que entrega atenção, a escuta que entrega atenção, ela precisa estar conectada com a nossa verdade. E eu considero muito louvável, muito importante e reconheço a importância de alguém que olha qualquer relação e diz, neste momento, eu não tenho condições de entregar uma energia positiva para essa situação. Essa verdade é uma verdade que liberta. Neste momento, eu não tenho condições de conversar com você sobre esse tema, porque para mim ainda dói muito. Em mim ainda dói muito. Meu Deus, tem um negócio aqui. Ainda dói muito, eu não tô conseguindo sair da posição da dor. E se eu ficar na posição da dor, eu quero trazer você pra minha dor. E para trazer você pra minha dor, pode ser que eu te ofenda. Então, não é hora. E tá tudo bem. Eu tenho certeza que a outra pessoa, quem ouve uma verdade nesse nível, consegue entender que você está dando importância. Tá sem som? O que será? Ainda tá sem som? Ouve? Fer, tá me ouvindo? Se puder falar, Elisângela.
Voltou, tá. Tocou aqui. Mas eu estava falando, eu tenho certeza que a outra pessoa que recebe essa mensagem do não querer, com muita verdade, com muita valorização, vai amar, vai se sentir importante. Porque a importância não está em fazer o que o outro quer. Longe disso. E nem o que se espera do momento. A importância está em reconhecer a sua disponibilidade para ouvir com empatia. Pelo menos no começo da conversa. Pelo menos para começar a conversa. Para começo de conversa seja empático. Tá, Carol, mas e aí se eu não reconheço que eu devo ser empática? A situação é muito absurda para mim. Já falei milhões de vezes, já tentei isso várias vezes e não vai, isso não prospera, por esse caminho não dá. Qual é a sua verdade? Eu estou frustrada, eu percebo que tentei de muitas formas fazer isso e tive resultados negativos que eu não gostaria de viver. Reconheço que eu não me vem outra forma neste momento. Existe algum jeito que você reconhece, que você conhece alguma outra forma, você tem alguma outra ideia para nós? Não é? Então, sempre que a gente pensar na nossa verdade, com que verdade eu estou entrando nessa comunicação, eu começo a me encorajar para parar de fugir de conversas difíceis, eu começo a compreender as conversas difíceis pelas quais eu passo sem escolher, porque eu sei que isso existe, tá? Já passei muito por isso e ainda passo. Qual que é o exemplo disso? Uma relação de emprego, por exemplo, né? Às vezes você trabalha com alguém, está subordinado a alguém, e a pessoa não se dispõe a ter uma comunicação empática, assertiva, clara e falar sobre verdades. Só que se eu já reconheci esse processo, se eu já entendi que a pessoa só comunica com valorização, quando ela passou por essa concepção de que vai além, a hora que ela ou ele vem e me ofendem, e eu entendo que, nossa, tá me ofendendo de graça, eu posso olhar e pensar, vestir essa camisa, não é comigo, não é sobre mim. Então eu vou me blindando das investidas. Isso vai me dando segurança, e essa segurança vai me dando disposição para vez ou outra pedir que não seja assim. E cada vez ir desfazendo essas investidas que acontecem e às vezes a gente se vê submetida sem muito espaço para mudar. Entram questões aí, em especial com mulheres, abusos que a gente reconhece, assédios que a gente reconhece que existem e são frequentes. Então tem essas questões, né? Não dá para eu abordar aqui agora, 25 minutos já, tudo que essa posição da vulnerabilidade que precisa ser ultrapassada, né? Mas isso é uma questão, sim, eu reconheço, é um ruído de comunicação que a gente tem, e inclusive eu também acredito, essa é uma questão de algumas pessoas que trabalham com a comunicação, mas eu me afinizo com essa ideia de que na vulnerabilidade, muitas vezes, primeiro eu tenho que gritar. E depois eu tenho que falar sobre empatia, sobre valorização, sobre reconhecimento e tudo mais. Por quê? Porque dificilmente as pessoas se reconhecem preconceituosas. E aí que eu preciso primeiro mostrar a faixa, colocar esse lema, para que ela entenda que eu estou entendendo que por trás daquela comunicação existe um preconceito. E que isso é tão profundo que eu sozinha, naquela relação, não vou dar conta de transpor, se ela não quiser. Entra de novo o quê? A disposição. A disposição. Então, para mim, essa faz parte das regras da comunicação, a disposição. E quando tem uma extrema vulnerabilidade, a gente às vezes precisa primeiro gritar, para depois a gente chegar no mesmo patamar. Porque numa comunicação, numa escuta empática, uma comunicação de valor, não existe hierarquia.
Não existe, eu entendo que eu sou melhor do que você em tal ponto. Não. Somos diferentes, assim como eu, você é especial. Entre muitos, você é especial. Todos somos. E é esse nível que a gente, é nesse nível que a gente desenvolve uma comunicação que reconhece, que entende, que valoriza, que percebe o outro com todo o seu conjunto de valores. Quando eu falo do outro na comunicação, muitas vezes a gente pode desviar o foco para aquilo que a pessoa realmente dá conta de entregar, né? E aí talvez eu caia no ruído de revidar, de ter uma pré-concepção do que vai acontecer, que é o que, já sei o que ela vai falar. Ai, meu Deus, olho pro telefone e penso, nossa, é fulano, já até sei. Ou então, ai, nem vou atender porque fala demais. Não tem isso? Então, quando eu falo do outro, pode ser que a gente caia nessa ideia. E aí eu queria deixar claro, já partindo para o fim, obrigada por quem acabou de chegar, vai ficar gravado, que a partir do momento que eu consigo olhar para o outro com humildade e entender que tudo que vem dele pode me ajudar em algo, ainda que seja para eu ter certeza de que não faz parte do grupo de pessoas com quem eu quero me relacionar, eu consigo olhar para qualquer outra pessoa com atenção. Entendem? Então, eu falei vários exemplos, citei situações para tentar mostrar para vocês, espero que eu tenha conseguido, que existe um caminho que sempre que a gente adotar qualquer tipo de comunicação vai ser realizada com uma escuta empática e com verdade, que é a verdade que liberta os atores daquilo. A minha verdade está baseada em tal situação e eu estou disposta a ouvir o que você quer me falar. Talvez isso flua, talvez não, mas da minha parte você pode ter certeza que eu faço um compromisso com você de que mudando a minha necessidade, ou se eu me sentir ofendida, ou se eu sentir que é vontade de me vingar, eu vou te avisar que a gente precisa recuar. Então, eu me preparo para ouvir. Desculpa, gente. Mas é isso, eu queria deixar claro que existe um caminho, que é um caminho único, que sempre que a gente adotar, a gente tem uma comunicação mais eficiente, partindo de uma escuta eficiente. Por que eu falo de escuta? Porque eu preciso deixar claro também que é sobre você, não é sobre o outro. Entendeu? Então, o nosso filtro começa e termina na nossa escuta, na nossa forma de ouvir, que vai além de ter ouvidos saudáveis. Acho que é isso. Gente, obrigada. Obrigada às minhas amigas que entraram. É muito especial para mim ter vocês em especial. E porque eu reconheço que eu recebo isso como uma valorização extra daquilo que já existe no nosso cotidiano, né? Já somos amigas, já convivemos, já temos a oportunidade de trocar muito. Vocês sabem os meus defeitos, as minhas qualidades, e ainda assim vieram aqui me ouvir. Então é nesse sentido que eu me sinto ainda mais abraçada. Obrigada, beijo, que bom, Fer, que bom. Vou deixar gravado aqui, amanhã tem mais. E que vocês façam hoje um dia muito incrível. E se possível, todas as vezes que disserem hoje que está ouvindo, pode falar, eu estou ouvindo. Ouça mesmo. Ouça. E se não der, fala, olha, nesse momento eu não posso ouvir. E pra mim é importante ouvir o que você tem pra falar. Pode ser daqui a pouco? Acho que já começa a melhorar bastante. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada.